A paz do Senhor Jesus para todos nossos irmãos e irmãs e uma boa noite a todos nossos amigos ouvintes. Hoje eu vou estar falando com vocês uma palavra muito interessante sobre o símbolo do Espírito Santo. Vamos lá nessa aula. O símbolo do Espírito Santo. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. A crença em Deus é um sentimento que nasce com o ser humano. Até mesmo o ateu, com o dia já dentro de si, em sua alma, a necessidade de buscar a comunhão com Ele. Comunhão esta que foi perdida pelo homem ao pecar, que precisa ser restabelecida para que o homem volte a sentir-se por completo. Nós somos monoteístas, ou seja, acreditamos na existência de um só Deus. Está escrito ali, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e Romanos 3, capítulo 29. O próprio Deus afirma que há um só Deus em sua palavra, Isaías 44, versículo 8. E deixa claro que não dá a sua glória a ninguém. Está escrito em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Vamos ver o que está escrito em Isaías, capítulo 42, verso 8, irmãos? Se os irmãos tiverem uma Bíblia, pode estar também lendo juntamente comigo aqui nessa aula. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Diz assim, irmãos: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, pois a outros não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmãos, então aqui a palavra de Deus nos fala, que se existe só um Deus, não existe vários deuses, existe só um Deus, e é por esse Deus é que nós somos salvos, porque só existe um caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Senhor Jesus, Fala aqui na palavra do Senhor. Vamos continuar a nossa palavra aqui, Além disso, ele também afirma a falsidade dos que são denominados deuses. Está escrito em Jeremias, capítulo 5, versículo 7. Então, como explicar a deidade de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Como explicar o fato dele, o único Deus, referir-se a si mesmo no plural? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos estar vendo também o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E diz assim, irmãos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então a palavra de Deus aqui está falando, que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então nós seres humanos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e de Cristo Jesus. Então, como explicar a deidade de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Como explicar o fato dele, o único Deus, referir-se a si mesmo no plural? Simples. Vamos ver aqui o próprio Pai deixando claro que ele, o Pai e o Espírito Santo são um. E logo Jesus Cristo e o Espírito Santo são o próprio Deus. É a Trindade, que fala na palavra do Senhor. No Novo Testamento, vemos a Trindade presente no batismo de Jesus Cristo. Mateus 3, capítulo 16, até o 17. E é mencionada na fórmula batismal, deixada por Jesus. Mateus 28, 19. A sua bênção apostólica deixada pelo apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. No Antigo Testamento, vemos tal operação de forma implícita ao só Deus. Êxodo 20, capítulo
capítulo 3, Deuteronômio 6, 4 e Isaías 45, 18. Conforme há 3 pessoas que são consideradas Deus, às vezes 2 estão falando de si. Salmos 45, versículo 6. Vamos ver o que está escrito em Salmos, capítulo 6, capítulo 45, versículo 6. Salmo, capítulo 6, versículo... Salmos... Deixa eu ver aqui. 46. Salmo 45, verso 6. Escuta aí. Salmo 45, verso 6. Verso 6. O teu trono, ó Deus, eterno e perpétuo, e o centro do teu reino é um centro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, e por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Somente até aqui, né? Então aqui fala sobre, né, a deidade do Espírito Santo de Deus, né? Vamos continuar os estudos. Vamos estar aqui falando agora sobre de fato, certo texto menciona todos os 3 conversando. Isaías 63, versículos 7 até o 10. Vários textos no Novo Testamento deixam bastante claro que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, tanto do Pai como do Filho. Está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e Lucas 4, versículo 18. O Espírito Santo é Deus, portanto tem os mesmos atributos divinos, ele é eterno. Hebreus 9, 14. Onisciente, Salmo 139, versículo 1. Onipresente, Salmo 139, versículo 7. E onipotente, porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, né, gente? Lucas, capítulo 1, versículo 35. E Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele pensa. Romanos 8, 27. Tem ciúme. Tiago 4, versículo 5. Fica triste. Efésios 4, versículo 30. E tem vontade própria. 1 Coríntios 12, capítulo 11. Na Bíblia encontramos o Espírito Santo representado por símbolos, que fala da sua atuação na vida do cristão. São 6. A água, o vento, o fogo, o azeite, o óleo ou o selo e a pomba. Vejamos o significado de cada um deles. A água. No último dia da grande festa, Jesus se pôs de pé e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso mesmo ele disse, ele e o Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, ainda por Jesus, por não ter sido glorificado. João 7, capítulo 37 a 39. E Jesus compara o Espírito Santo com a água. A água e o Espírito, ministério de Deus.
desde o princípio. Há quase 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta estava perdido, condenado e morto. Jazia em trevas e morava no abismo. Era vazio e estéril. Para que o planeta tivesse uma nova vida, foi necessária a ação do Espírito de Deus sobre as águas. Texto de Gênesis diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 4. O nosso planeta foi o primeiro a nascer da água e do Espírito. O incrível batismo do planeta Terra. Todo o planeta estava coberto por água. Só depois surgiu a terra seca. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça uma porção seca. E assim aconteceu. Gênesis 1, capítulo 9. A partir desse batismo por imersão total, é que a terra começou a viver uma nova vida frutífera. A terra produziu a erva, dando semente conforme suas espécies. A árvore frutífera, cuja semente está nela conforme suas espécies. E viu Deus que tudo era bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 12. E finalmente deu a maior de todos os frutos, o ser humano, nascido da própria carnada da terra lavada. Né, irmãos? Então aqui, está explicando que no antigo tempo, há cerca de 4,5 milhões de anos atrás, a terra era sem forma e vazia, E a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor passeava nas águas, Por isso que a água é um símbolo do Espírito Santo. A semelhança entre o processo do planeta Terra e o ser humano. Como o homem foi criado do pó da terra, é a comparação necessária e inevitável. Sem Deus, o ser humano está perdido, condenado e morto, e jaz em trevas e mora no abismo. O vento. O vento significa: o vento assopra onde ele quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aonde nós podemos encontrar? João capítulo 3, versículo 8. Os irmãos, se tiverem a Bíblia, os irmãos podem estar vendo. E no jardim que o noivo perfumado com mirras e aloés está sendo colocado, e é neste jardim que a noiva, representada pelas mulheres, no domingo, virão com a mirra e aloés, irá encontrá-lo. E na cova encavada deste jardim é que a noiva viverá o tempo de fonte de água viva, e ali que o vento do norte e o vento do sul vêm de outras pessoas da Trindade, porque o vento é o símbolo do Espírito. Como eu já falei, nós poderemos ver essa referência no capítulo de João, no livro 3, capítulo 8, e Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2. Soprarão para trazer de volta a Cristo, que estava ali morto, e espalhar por todo o mundo o bom perfume de Cristo ressuscitado. E o que significa o fogo? E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram cada um sobre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. Isso eu falei ali, irmãos? Naquela parte que eu falo ali, na descida do Espírito Santo, no livro de Atos, porque Deus pediu que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem cheios do Espírito Santo, E foram ali, estavam no cenáculo reunidos em oração, foi quando Deus visitou eles e batizou-lhes com o Espírito Santo no fogo. E dos símbolos do Espírito é o fogo, porque ele purifica. Está escrito em Zacarias, versículo 13, capítulo 9. E é um sinal da presença divina. Êxodo 3, capítulo 2. E também do Espírito Santo. Mateus 3, 11. Azeite ou óleo. Está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18. E Atos dos Apóstolos,
capítulo 10, versículo 38. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. O dever de cada um no dia a dia é promover o azeite continuamente, para não deixar apagar a chama, a fim de esperar o noivo. Mateus 25, capítulo 3. O Torá já demonstrava a figura de que a responsabilidade da pessoa em provar o azeite, e disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que traga para si o candeeiro de azeite de oliva, puro batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Levítico 24, 1 e Êxodo 27, capítulo 20. Então, irmãos, aqui, o azeite ou óleo. Ali no livro de Mateus, capítulo 25, fala o quê? Vou até ler aqui para os irmãos nessa noite, Mateus 25, capítulo 1. Mateus 25, capítulo 1. Vamos ver o que Deus fala para a gente nessa noite. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas lâmpadas. E, entretanto, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e compra para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, então aqui a palavra do Senhor fala, que o azeite, o óleo, significa o Espírito Santo. Aqui nessa palavra fala sobre 10 virgens, E as 10 virgens significa as igrejas, o povo de Deus. Sendo que a metade desse povo de Deus tem o azeite nas suas lamparinas. As outras metades não estão preocupadas, Estão preocupadas com as coisas do mundo, com o trabalho, outras coisas que não é da vontade de Deus, E se esquece de buscar a presença do Senhor. Esquece o quê? De trazer consigo o azeite, que é o Espírito Santo, Ter uma vida de oração, ter uma vida de louvor, e aí esquece. E com isso, perde então o azeite, Perde o azeite. E a palavra de Deus fala aqui, que à meia-noite vai ouvir um clamor, Olha que vem o noivo. E elas vão clamar, eis que vem o noivo. E aquelas que estão preparadas vão subir. E aquelas que estão despreparadas não vão subir, irmãos? A palavra de Deus fala aqui claramente. E vamos voltar aqui ao nosso estudo, Já está terminando a nossa apostila aqui, nosso estudo. Mas eu vou estar falando com os irmãos aqui. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. É dever de cada um, no dia a dia, promover o azeite continuamente para não deixar a chama apagar, a fim de esperar. Mateus 25, capítulo 3. A Torá já demonstrava, porque a figura é uma responsabilidade da pessoa, promover o azeite. E disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que tragam para o candeeiro o azeite de oliveira puro batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui fala, que as virgens prudentes, elas têm que ser prudentes, elas têm que levar consigo o azeite. Agora nós vamos para o último selo, Pro último símbolo do Espírito Santo, que fala sobre o selo, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.
a pomba. Aconteceu que todo como o povo se batizava, senão batizado também, Jesus orando a ele, Jesus se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Como a pomba, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Está escrito em Lucas 3, capítulo 21, versículo 22. João viu o Espírito Santo, e eis que uma voz do céu dizia: A presença do Espírito Santo e a voz do Pai no batismo do Filho mostra a Santíssima Trindade a fórmula do batismo, conforme Jesus ordenou a Mateus, capítulo 28, versículo 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pomba simboliza a simplicidade, a pureza, e por isso é o símbolo do Espírito Santo. Então, irmãos, nós estamos aqui, já terminando esse estudo, e na próxima aula nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, E se vocês gostaram desse estudo, deixe seu like e faça seu comentário. E aproveita também, compartilhe essa mensagem com alguém. Vamos ajudar, a falar de Jesus para todas as pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.